Vamos lá, eu convido então ao nosso palco Breno Felipe Silva Ribeiro, gerente do Departamento de Negócios do Governo Federal na Serpro. Vem para cá. A Serpro, que é a maior empresa pública do mundo de tecnologia da informação. Também nós teremos a participação do Eduardo Pires Fernandes, que é coordenador geral de governança STIC do MEC, o Ministério da Educação. Seja bem-vindo. Obrigada. Convido agora a mediadora do nosso bate-papo, que vai ser a Milena Pinheiro, diretora de Negócios de Governo da Sensidia. Bem-vinda. Pode se acomodar, por gentileza, Milena. Só lembrando a vocês que as perguntas podem ser realizadas pelo QR Code. Envie a sua dúvida acessando a sala Esfera no app. É com vocês. Muito obrigada. Olá, obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado por estarem aqui no Apix e por participarem desse painel com a gente. Eduardo, Breno, muito obrigada por aceitarem essa discussão aí tão rica que a gente vai ter. E hoje a gente vai conversar, então, sobre como que o uso de dados alavanca a educação no Brasil. E eu vou convidar para o Eduardo começar a contar para a gente sobre um projeto maravilhoso que o MEC tem, que foi lançado antes de ontem, né? E que chama Rede Aprender, que tem tudo a ver com esse tema, com esse uso de dados, para ele contar um pouco para a gente desse projeto. E o Breno, do Serpro, vai complementar contando como que a tecnologia e como que o Serpro ajuda e pode conectar junto com esse projeto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Milena, muito obrigado pelo convite e estar aqui hoje, né, para a gente discutir um pouco mais sobre essa temática em relação à parte de dados. E o projeto da Rede Aprender é um projeto muito interessante, né? Cheguei lá no Ministério da Educação, tem um pouco menos de 2 anos, né, que a gente chegou lá. E a gente percebeu que os dados da educação eles estão muito pulverizados. Né? Quando a gente fala em educação, a gente fala hoje em torno de 183 mil instituições educacionais pelo país. E os dados estão praticamente dentro dessas instituições. Né? A gente tem uma fonte riquíssima de informações, que é o censo escolar, né? Que ele é feito anualmente ali pelo pessoal do INEP. É um trabalho muito interessante, né? No qual a gente consegue realmente ter o acesso às informações, saber como está a educação no país. Mas o que a gente percebeu? Né? Então, ali no final de 2020, a gente queria entender um pouco mais da educação, como estava nesse contexto da pandemia. Né? E quando a gente olhava para o censo escolar, ele tinha um retrato de 2019. Né? Então, a gente tinha uma defasagem ali para saber exatamente o que estava acontecendo naquele momento, dentro da educação. E uma solicitação do nosso, inclusive hoje ele é o atual ministro, né, que ele era secretário executivo na época, foi justamente que precisamos ter acesso a essas informações de uma forma muito mais rápida. Né? Para a gente obter esse acesso, basicamente, o Ministério da Educação tinha que encaminhar um ofício ali para aquelas instituições, para que eles pudessem preparar aqueles dados, para passar para a gente poder fazer um tratamento, fazer a integração, para a gente conseguir mostrar essa informação para ele. Isso demorava coisa de 2 meses, 3 meses de trabalho. Então, nunca era algo tão rápido. Né? E aí ele falou com a gente, poxa, por que não a gente tentar montar um data lake da educação? Né? E a gente começou a fazer esse estudo em relação a como que seria esse data lake, né? Quais seriam os requisitos necessários e como que a gente iria integrar justamente todas essas instituições do país. Então, foi um ano de 2021, basicamente, a gente fazendo diversas discussões, né, com parceiros, com a Sensidia. Né, foi quando vocês apareceram lá, a gente discutiu bastante sobre a temática, que trouxe muita... conseguiu clarificar muito, né, o que a gente estava querendo para o que era que ele estava chamando de data lake. E aí, quando foi já no início desse ano, a gente começou a trabalhar em algum que a gente chama de MVP. Né? Então, a gente convidou algumas instituições para a gente poder testar um modelo, né? Verificar se ele realmente vai funcionar para que a gente consiga ampliar isso para todas as instituições educacionais do país. E aí a gente fez esse lançamento, antes de ontem. Né? Então, é algo que está quentinho, né? Que é muito legal poder vir aqui e falar sobre esse produto da Rede Aprender, que é a nossa plataforma de interoperabilidade de dados da educação brasileira. Né? Hoje, que nem eu falei, a gente ainda está muito no modelo de MVP. Então, a gente está trazendo ali não todos os dados como a gente gostaria da educação, né? Mas a gente está trazendo alguns dados específicos até para abastecer outras soluções. Né? Uma dessas soluções é a Jornada do Estudante, que também é um aplicativo muito legal, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Existe um trabalho muito legal também dentro do Ministério, que é da Universidade 360, que já faz um consolidado de informações das universidades federais.
E tem também a plataforma Sucupira, que ela é muito conhecida ali na pós-graduação, né? Diversas instituições precisam estar encaminhando dados ali de como está a pós-graduação, as pesquisas. Então, hoje, a Rede Aprender ela já está fazendo o abastecimento dessas 3 soluções, né? Que nem eu comentei, um conjunto ainda reduzido de dados, a gente tem a questão da LGPD, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com os dados dos estudantes, né? E quando a gente fala de estudantes no país, aí a gente está falando de 47 milhões de pessoas. Então, olha a quantidade de pessoas que a gente vai realmente ter esse tratamento especial. E a grande maioria, estudantes menores de idade. Então, quando a gente fala da LGPD, existe um capítulo específico só para tratar esses dados de crianças, né? de mais sensíveis. Quando se trata de LGPD em crianças, né, com crianças, é mais sensível ainda, a gente deve ter mais cuidado e o tratamento de forma que permita, né, uma correta política pública. Falamos muito de ecossistema, né? Então, além da política pública, é onde a gente pode gerar as oportunidades para trazer para o mercado privado e, a partir daí, a gente gerar novas oportunidades, né? Então, é o futuro que se desenha, é que a gente tenha, nessa interoperabilidade, a disponibilidade de fomentar esse segmento de governo. Perfeito. E hoje, né, nesse MVP da Rede Aprender, a gente está trazendo alguns dados que a gente fala que são dados públicos já, né, que não teria toda essa restrição até para a gente poder ver a viabilidade dela, né? Então, a gente montou essa primeira versão e, que nem eu comentei, existe um projeto específico que é a Jornada do Estudante. Ele a gente precisou partir para um outro modelo, né? Mesmo tendo essa tramitação de dados ali na educação, mas ele já tem os dados sensíveis, né, esses dados de crianças. E nele a gente teve que fazer um ACT também com algumas universidades, né, que demorou um certo tempo, então a gente vai lançar um normativo ainda para poder realmente conseguir abranger todas as instituições educacionais do país. E o que é legal desse outro projeto também, da Jornada do Estudante, são as N possibilidades que a gente tem da utilização desses dados, né? Então, quando a gente começou a discussão da Rede Aprender, a gente falou assim, poxa, do que adianta eu só fazer essa integração dos dados, né, trazer tudo aqui para uma base aqui do MEC, para a gente ter um acesso mais rápido, né, por meio de APIs, para a gente conseguir dar respostas, né, para o nosso ministro, mas a gente queria algo a mais, né, algo que realmente chegasse na ponta, que é o estudante. E aí a gente fez esse lançamento também, antes de ontem, da Jornada do Estudante, que é um aplicativo que qualquer cidadão do país pode acessar, né? A gente, que nem eu falei, a gente ainda está trabalhando também essa questão da integração, né? Então, hoje, quando vocês acessam, vai ter um canto lá específico, que é o Minha Jornada, que a gente fala que é a grande estrela do aplicativo, que é onde a gente quer realmente mostrar por onde o cidadão ele passou durante toda a sua vida acadêmica, né? Desde a educação básica até o ensino superior, né? Hoje, algumas instituições já estão entrando nessa parceria com a gente, então algumas pessoas já conseguem enxergar a jornada dentro do aplicativo, ainda não são muitas, né, porque a gente ainda está nesse início, mas em breve a gente quer realmente abraçar o país inteiro e principalmente com essa potência que a Rede Aprender traz para a gente, né? E esse aplicativo também, hoje ele funciona muito com uma questão de comunicação direta do Ministério da Educação com o cidadão. Eu costumo fazer muito uma analogia dessas duas soluções com o Ministério da Saúde, né? Hoje o Ministério da Saúde tem a RNDS, né, que é uma plataforma de interoperabilidade de dados também. Temos lá o Conect SUS, né, que é o aplicativo no qual acredito que todo mundo aqui, em algum determinado momento, já baixou, nesses últimos 2 anos, aí, que é quando a gente teve que se vacinar, né? E a gente precisa ali verificar, opa, eu estou com a primeira dose, segunda dose, terceira dose, tem lugares que ainda solicitam para a gente, né? Virou ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de trabalho. Entrar em eventos, participar de eventos fora do país. Virou documento obrigatório, né? Exato, exatamente. E era o que a gente falava, né? Poxa, a saúde ali, ela conseguiu. Às vezes a gente até fala assim, nossa, ela conseguiu isso tão rápido. Não, foram anos e anos. Eu mesmo falei para você, né? Eu falei, em 1 ano eles conseguiram. Você falou, não, Milena, é um projeto desde 2010, né? Isso, tem mais de 10 anos esse projeto lá dentro da saúde. E a gente ficava muito preocupado na educação, né? Falando assim, poxa, se o meu primo, né, o Ministério da Saúde, ele demorou 10 anos, e agora? Né? A gente vai começar hoje para colher os frutos daqui 10 anos? Não, a gente não quer isso. Vamos atrás de parceiros, vamos encurtar esses caminhos, né? E foi o que a gente fez. Então, aí, um pouco mais de 1 ano e meio, a gente está conseguindo sair com essa primeira versão da plataforma, né? Ainda tem muito a evoluir, a gente sabe disso, né? Juntando outras tecnologias, né? Então, assim, a gente ainda tem uma vertente muito boa para frente.
E quando a gente fala nessa plataforma, a gente fala no acesso a esses dados, a gente pensa muito na questão da construção de serviços de qualidade para o cidadão, né? E sempre que a gente discute isso, né, com as instituições educacionais, com qualquer parceiro, começa a vir várias ideias na cabeça. A gente fala assim, eita, se me desse tempo, a gente ficaria discutindo isso 2, 3 dias, uma semana inteira, só pensando nas possibilidades que é viável de serem feitas quando essa plataforma realmente estiver com a sua plenitude, né, em relação aos dados. Um exemplo que eu gosto de trazer é em relação a um estudante, né, que está ali terminando o seu ensino médio, e acho que basicamente todo mundo passou por essa fase aqui, né, de falar assim, putz, está acabando meu ensino médio, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Para que área que eu vou dedicar o meu estudo no nível superior? Né? Se eu vou para a área de exatas, se eu vou para a área de saúde, para a área de humanos, para onde que eu vou? Né? E bate sempre aquelas dúvidas que a gente tem. Né? Muitas pessoas carregam isso até durante muito, muito tempo. E aí, a gente sabe que com a utilização desses dados, né, a gente consegue o quê? Traçar um perfil do estudante, verificar realmente ali pelas notas, né, que ele teve durante a sua vida acadêmica, quais foram aquelas disciplinas que ele melhor se saiu, que ele tem mais afinidade, né, e observar também o quê? A região onde ele mora, e tentar fazer o que a gente fala de match. Né? Falar assim, poxa, se esse aluno aqui ele foi muito bom na área de exatas, e ele está numa região, talvez uma região industrial, que precisa ali de engenheiros, por que não chegar para ele e falar, olha, uma possibilidade muito bacana é que você faça um curso de nível superior, focado aí nessa área de engenharia, que a sua região demanda profissionais nesse perfil. E você foi um aluno muito bom nessa área de exatas. Né? Então, a gente já começa a vislumbrar essas possibilidades de serviços. Né? Esse exemplo que eu trouxe para vocês seria justamente um serviço de recomendação, né? Um sistema de recomendação para os estudantes aí do ensino médio do país inteiro, né? Que, por meio dos dados deles, a gente consegue observar realmente o cidadão, né? O aluno, não uma forma geral. Mas, claro, que por meio dos outros também, né, a gente consegue começar a traçar esse padrão e começar a gerar um serviço de qualidade como esse. Uma outra possibilidade que a gente fala muito é em relação a um outro serviço que, imagina que legal, você está dentro de uma instituição educacional, você precisa pegar a transferência, né? Eu estava pensando nisso. Quem já não sofreu com uma transferência, né? Que demora, às vezes tem que ir em outro estado buscar Cópias, o histórico cartórios, né? Traz a cópia autenticada, que nunca passou por isso, né? E sendo que o dado ele já está na sua origem. Então, como é que a gente pode fazer essa integração, tornar esse serviço mais fácil, né? Falo por mim, quando eu preciso ir até o cartório, saio da minha casa, estaciono o carro, então gasto combustível, gasto estacionamento, pago o cartório, volto, e ainda falta documento. Exatamente. E isso realmente demanda o tempo, é burocrático, né? Então, imagina que legal, no momento que essa plataforma tiver sua plenitude, tiver os dados de todos os estudantes do país, né? Uma instituição simplesmente falar, me passa então o seu CPF, deixa eu te localizar aqui. Localizou, já vem todo o histórico. Né? Então, não vai precisar mais ficar levando o documento para fazer a matrícula, para fazer a transferência em uma instituição. E quando falamos do ecossistema, né, eu tive no Web Summit em Lisboa, no ano passado, e nessa parceria que a gente tem com o MEC, né, estávamos atuando em conjunto, e foi solicitado pelo governo da Holanda. Eles perguntaram, vocês estão juntos, né, o SERPRO, o MEC? Eu preciso de acesso aos dados dos diplomas dos brasileiros. Para quê? Né? Porque eu tenho um programa para dar emprego para os brasileiros que aqui chegam. Só que eu preciso disso rápido. Eu não tenho tempo de procurar cópia, né? Digitalizar, subir na plataforma, já que é o acesso direto. Então, já foi pedido pelo mercado de forma direta, mercado internacional. Então, uma empresa pública, junto com o Ministério, podendo ofertar esse tipo de serviço ao mercado internacional. São mais riquezas que a gente traz para o nosso país. Exatamente. E uma coisa muito legal, quando a gente fala nisso, é que nesse aplicativo que eu comentei com vocês, da Jornada do Estudante, a gente já está com essa previsão, de até o final do ano começar a soltar já alguns diplomas digitais ali dentro. Né? Então, além do diploma digital, vai ter o nosso histórico também. Então, a gente está indo atrás da documentação, né, educacional que a gente tem durante a nossa vida. E tudo isso vai estar disponível na palma da mão. Né? Mas a gente sabe que isso não é fácil. É uma coisa que eu costumo falar. Lá no Ministério da Saúde, já existia um padrão de interoperabilidade de dados, né, inclusive um padrão internacional, então é muito mais simples até fazer essa comunicação fora do país. E na educação, o que a gente tem? A gente não tem esse padrão ainda.
né? Então, a gente está fazendo um estudo muito profundo, né, junto com o pessoal do Banco Mundial. Estamos chamando algumas universidades, especialistas nessa área, para que a gente realmente consiga desenvolver um padrão para o Brasil e talvez virar até pioneiro aí no mundo em relação a esse padrão. E fazer esse compartilhamento, né, de dados, como o Breno comentou aqui. Imagina que legal, né? Você vai para alguma instituição até fora do país e essa instituição consegue consultar ali o seu histórico, o seu diploma digital. Então, pensem só que legal que não tem essa potencialidade do acesso aos dados, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o dado por si só ele realmente não tem valor, né? Mas quando a gente começa a agregar isso, esses valores, né, a gente percebe o tanto que é útil a utilização desses dados. Perfeito. E daí a gente traz o posicionamento do SERPRO, né? O SERPRO é uma empresa pública, 57 anos, né? Fazendo sistemas estruturantes para o governo. Então, a gente passou não a ter o governo apenas como cliente, né? Do tipo demanda, né? Todo mundo que é de TI atende a demanda e atende as expectativas, né? Hoje é muito mais do que isso, é o ecossistema, é a gente pensar como juntos a gente pode melhorar a jornada do estudante, do paciente, mas do cidadão, sobretudo, né? Então, o cidadão, desde quando ele nasce, hoje já tem um CPF, está na Receita Federal, cliente do SERPRO, né? E ali começa tudo, né? Precisa de uma vacina, já vai para o sistema do SUS. Então, se a gente consegue integrar todos esses sistemas de alguma forma, você pega a jornada do cidadão e traz para a realidade do mercado, né? Facilitando a vida do cidadão e facilitando também as empresas que podem agregar seus valores, né, nessa jornada que é tão bonita e que o governo não consegue fazer sozinho. E conta um pouco para a gente como que vocês entendem, você falou bastante de integração, de APIs, aprofundar um pouco mais, como que você entende que o uso de APIs pode apoiar essa integração de dados, apoiar essa jornada que vocês têm? Perfeito, Milena. Como eu falei, o país, né, o Brasil hoje ele não tem esse padrão de interoperabilidade, né? A gente precisa realmente desenvolver isso, precisa desenhar essa camada semântica. E eu acho que nada melhor do que uma API para você justamente já deixar ela padronizada, né, e as instituições elas terem que se adaptar a isso, né? Eu até costumo brincar que lá no Ministério da Educação são 183 mil instituições. A gente não tem esse padrão de interoperabilidade. Então, cada uma fala de uma forma diferente, né? Vai ter instituição que eu vou tratar lá a informação como uma escola, outra é instituição educacional, outra é um colégio, né? Então, percebam só o vocabulário, né? O vocabulário já muda. Existem colégios muito afastados que mal têm internet, né? Então, tem um grande desafio aí. Exatamente. Esse é um outro desafio tremendo que a gente tem, né? Que a gente sabe que a conectividade ela ainda não está em todas as instituições educacionais pelo país, né? Então, a gente precisa vencer isso para que realmente a gente tenha acesso de uma forma mais ampla a esses dados, né, e possa gerar esses serviços de qualidade. E eu vejo justamente que a utilização de API ela facilita muito a gente nessa questão, a gente realmente conseguir padronizar alguma forma de envio desses dados. A gente sabe que nem todas as instituições vão conseguir, né, se adaptar para utilizar essas APIs, né? Então, até hoje mesmo, nesse MVP aí da Rede Aprender, a gente foi atrás de algumas instituições que tinham um grau de maturidade melhor, tecnológico, né, para apoiar a gente, mas a gente está olhando também lá para outra ponta, né? Sabendo que vai ter instituições que não têm nem internet. Então, como que a gente vai encaminhar, né? Como que eles vão encaminhar esses dados para dentro da Rede Aprender, para que realmente o serviço de qualidade seja gerado para aquele cidadão? A gente já recebeu os questionamentos aqui, eu vou adiantar um pouco, porque tem um questionamento que fala sobre isso, referente à conexão das escolas com a rede que está sendo construída. Como é visto o risco de exclusão das regiões com menos acessibilidade de rede? Então, se você quiser falar um pouquinho mais, a gente já vai responder a primeira pergunta aqui. Ótimo, maravilha. Mas é isso mesmo, né? Então, assim, hoje a gente percebe que tem essas instituições que elas estão em locais mais isolados mesmo, que não chegam ainda à internet, né? A gente discute muito como que a gente vai conseguir, né, com que elas encaminhem os dados. A gente sabe que tem instituições aí no norte do país que, para você conseguir chegar ali nela, você vai demorar alguns dias de viagem de barco, né? Imagina a internet, né? Então, a gente está traçando alguma estratégia, né? Então, a gente fala assim que a Rede Aprender ela não pode ser não pode ter apenas uma única tecnologia de envio desses dados. A gente precisa que isso seja heterogêneo. Então, uma instituição como essa, será que lá tem algum computador, pelo menos, no qual está sendo feito um trabalho, uma gestão ali em planilhas, e a gente não pode pegar uma planilha dessa, leva até ali ao município, onde vai ter uma conexão com a internet, e ele possa encaminhar aquilo ali no formato de uma planilha, né? Para a gente, isso já vai atender a necessidade. A gente sabe que
ter o dado o mais próximo do tempo real vai ser quase inviável nesse momento. Mas pelo menos ali uma vez por mês, né? Uma vez a 2 meses também, porque a educação ela tem essa característica também, né? Não é tão mutável o nosso dado ali. Não é tão mutável aquele dado ali, por exemplo, em relação à nota. Normalmente a gente tem nota o quê? Bimestral. Né? Então, a cada 2 bimestres que vai ter uma nota. Claro, tem a frequência é diária. Mas se a gente já conseguir receber isso também a cada 1 mês, 2 meses, isso também já atende a necessidade ali do cidadão. Claro, deixando claro ali a informação de que aquele dado, né, passa por um processo de tratamento até chegar realmente ali dentro da rede Aprender para que a gente consiga disponibilizar isso para o cidadão. Mas sim, é um desafio tremendo quando a gente fala em conectividade. Existe uma jornada da transformação digital, né, que tudo começa pela conectividade, é o mínimo que se possa ter para começar essa jornada. Então, são camadas. Depois que você passa por essa conectividade, aí você vem com camadas de segurança, software como serviço, até chegar no ápice, que são as informações, né? E essas informações, trazendo para o mundo das APIs, quem não se lembra das cargas, né? Traz de uma solução, faz uma carga na outra, perde-se dados, né? Aconteceu isso muito, né? 40 anos atrás. Mas isso ainda é uma realidade do nosso país. Temos que pensar nessas regiões isoladas, que muitas das vezes os dados são carregados nas costas mesmo, em cima de barco. É uma realidade do nosso país. Ô, Breno, eu queria até acrescentar um pouco aqui uma outra questão também que a gente tem como um dificultador hoje dentro da educação, que pela nossa legislação, para que uma criança possa se matricular em alguma escola, não precisa basicamente de documento nenhum. Basta com que ela vá lá e fale, preciso estudar e me coloque dentro de uma sala de aula. E é isso mesmo, é o direito dela. A gente não pode estar falando assim, não, eu preciso que você me traga um determinado documento, um comprovante de residência, alguma coisa. Não, né? Você tem o direito de estar ali dentro da escola. E isso eu falo que é um dificultador que a gente tem hoje, principalmente aí vai ter um gap, né? Eu diria ali até de 2015, 2010, que vão ter muitos alunos da educação básica que não têm esse registro, por exemplo, de um CPF dentro da escola. Né? Então, assim, hoje, para a gente conseguir fazer até encontrar esse estudante, né, dentro da rede, a gente precisa desse identificador único. Né? Hoje a gente está trabalhando muito com a questão do CPF, né, até para promover com que realmente as escolas, os alunos, depois de matriculados, que estejam frequentando, eles possam levar, né, o CPF ali para dentro da instituição, e a instituição, sim, aí nesse momento ela consegue encaminhar para a gente consegue identificar quem que é aquele cara, né, para a gente poder gerar o melhor serviço de qualidade para ele. Né? Então, hoje, a educação ela ainda tem esse problema também, não apenas a conectividade. Né? Então, tem a questão realmente dessa organização. Como que eu encontro o aluno e eu sei que ele é ele mesmo ali dentro? Né? Então, essa é uma outra problemática que a gente está discutindo bastante também. E nas possibilidades, como eu citei para vocês, a Receita Federal ela é cliente do SERPRO. Né? O SERPRO ele foi criado para atender a Receita Federal. O sistema de CPF está lá dentro do SERPRO, está hospedado lá. Então, se a gente já tem essa interoperabilidade entre órgãos públicos, né, por que não fazer uma porta de entrada na Receita Federal usando a educação? Né? Então, em algum momento da vida, na jornada do cidadão, ele vai precisar de uma escola. Então, pelo menos para mim, como cidadão, faz sentido que seja a entrada de um CPF para aquele que não tem. Né? Não precisa ir até a Receita Federal, vai até o MEC, né? Vai até as soluções educacionais. Então, por isso que faz sentido que a gente tenha tudo interligado e sendo operado por uma empresa pública, com o porte que o SERPRO tem. E, no final, quem ganha somos nós, né? O cidadão que vai lá imagina a gente ter todos os dados de todas as instituições na mão. Como foi bom esse ano, não sei quem usou, mas eu usei o imposto de renda pelo GovBR, que todos os dados já estavam lá. Então, assim, a integração é um grande ganho para nós. Né? Que aí, se você tem tudo na mão, é tudo de forma rápida, com certeza todo mundo ganha. Né? O GovBR ele merece destaque, né? Porque está facilitando a vida de todo mundo. E foi uma iniciativa que realmente você passa ali por um login único, já tem acesso direto ao governo. Tudo integrado. E a jornada do cidadão. Né? E no aplicativo da jornada do estudante é passado também pelo GovBR. Então é isso, né, que a gente fala, né? A gente precisa desse identificador único, não apenas para encontrar essa pessoa dentro do contexto da educação. Né? Tem outros contextos que nós, como cidadãos, a gente precisa se encontrar. Né? Então, eu como motorista, eu como paciente, né? Tem outros contextos que a gente precisa desse identificador único se conversando. Né? E como o Breno mesmo comentou, né? O governo
existe um decreto hoje, né, de compartilhamento de dados entre o governo ali que já facilita muito esse tipo de integração. Então, a gente tem ali uma conversa boa com o Ministério da Saúde, que já é trocado informações, com o Ministério da Cidadania, né, também que a gente troca informações com eles, mas justamente por onde? Por meio desse identificador. Né? Então, é importante com que realmente as pessoas se identifiquem, né, ali para o governo, para que o governo possa identificá-lo mesmo e oferecer o melhor serviço possível. Ótimo. A gente está entrando aí nos minutos finais e tem mais um questionamento. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês dois. Então, na opinião de vocês, a criação dessa plataforma open aí, né, na educação pode ajudar e agregar a alavancar a educação da base pública no país? Se sim, se vocês acreditam que sim, como? Perfeito. Acredito que sim. Né? Quando a gente pensa na educação pública, que nem eu comentei anteriormente, tem outras questões antes até mesmo dos dados que precisam ser resolvidas. Né? A conectividade. A gente precisa levar a tecnologia para dentro da escola. Né? A gente precisa, e não apenas levar a tecnologia também, né? Porque às vezes não adianta você ir lá montar um laboratório imenso, né, dentro de uma escola, com o que tem de melhor, colocar conectividade e não treinar o professor, não treinar os profissionais de educação ali para utilizar aquela tecnologia. Né? Então, hoje, existem já programas dentro do Ministério da Educação que trabalham isso, né? Que vai lá, leva a conectividade para a escola, né? Leva a tecnologia para dentro da escola, capacita, né, ali os profissionais de educação para utilizar isso e realmente levar isso para o estudante. Né? Recentemente, com o lançamento até de uma outra solução dentro do Ministério, foi feita uma prova de conceito em 2 cidades, né? Uma na Bahia e outra em Pernambuco, que é do MacPlace. Né? Eu acho que o Breno... Isso, o MacPlace, o SERPRO tem apoiado o MEC nessa construção, e a gente fala da disponibilização, né, de soluções digitais, ferramentas de sala de aula complementares de ensino, colocar na mão do professor e do aluno aquilo que ele pode melhorar, além da sala de aula. Né? Então, é uma iniciativa que a gente une o mercado privado e o público para poder atender às necessidades dos estudantes, dos alunos, né, dos professores, dos pais, e que eles possam se desenvolver cada vez mais. É uma iniciativa que está em curso, SERPRO e MEC, né? Já foi lançado o decreto, tem a ver com a recuperação pós-Covid. Então, o pós-Covid é aquela, a gente foi obrigado a aprender na marra, né? A estudar em casa. Eu tenho 2 filhas pequenas, então era um computador para cada uma, aquela loucura dentro de casa, eu no outro computador, a mãe também, e todo mundo se entendendo, né? Cada um no seu mundo dentro de casa, para poder continuar a aprendizagem. Foi um desafio, e se mostrou que faz sentido, né? A gente pode dar continuidade. E um ponto importante em relação a isso é que a gente percebeu, né, que nessa época de pandemia, o Ministério da Saúde realmente veio em alta. Né? Mas agora a pandemia já está abrandando, já está ficando um pouco mais simples. E agora o que a gente precisa? É justamente recuperar as aprendizagens. Né? Durante esse período em que houve a pandemia, a gente teve realmente que sair de dentro da escola. Né? Então, os estudantes tiveram que sair de dentro da escola, ficaram dentro das suas casas, né? E os professores tiveram realmente que se virar aí com o meio da tecnologia, né, para poder evitar com que a defasagem desse estudante fosse o máximo possível. Mas a gente sabe que tem muita defasagem. Então, hoje, o Ministério da Educação está com essa proposta, né, realmente em relação à recuperação das aprendizagens, por meio da utilização de tecnologia. Né, então, levando tecnologia, levando realmente ali, e conseguir identificar unicamente, né, o aluno dentro de sala de aula e quais são aquelas aprendizagens que ele realmente não conseguiu dominar durante esse período e a gente correr atrás disso. Né, porque, querendo ou não, o reflexo na educação, que nem eu brinco, na saúde o reflexo é muito rápido, porque é saúde. Né? Então, se o atendimento não é rápido, a pessoa pode acabar falecendo. Na educação, o reflexo, normalmente, ele vai ser mostrado ali coisa de 5, 10 anos para frente. Né? Então, hoje, o Ministério da Educação, já sabendo disso, ele já está começando a se antecipar. Vamos recuperar o que esses meninos aí não conseguiram aprender, o que eles não conseguiram ter de habilidades durante esse período da pandemia. E a tecnologia ela vem muito para auxiliar em tudo isso. Sensacional. Acho que foi uma conversa bem boa. E quem tiver mais dúvidas e quiser conversar mais, eles estão à disposição aí depois também.
E agradecer novamente vocês pela participação dessa discussão aí bem boa. Aí, quem assistiu o painel anterior, nosso colega estava falando que banco é legal, mas que saúde é mais importante, porque a saúde... Aí a gente brincou ali, falei, pode deixar que eu vou falar, Eduardo, mas sem educação não tem saúde, não tem banco. Então, para a gente ter médico, ter o pessoal do banco, a gente precisa da educação. Vamos formar os nossos profissionais, vamos formar o futuro. Obrigada, pessoal. Sensacional! Muito obrigada aos participantes desse painel. Obrigada pela condução.